A gente fala de comportamento. Me diz uma coisa, você é uma pessoa, se considera uma pessoa estressada? Diversas situações aí do nosso dia a dia podem provocar isso, né? O estresse da gente. Olha, e para falar sobre isso, sobre essa alteração de humor que também pode acontecer, de humor na balança, a gente recebe aqui no estúdio hoje a endocrinologista Cristina da Silva Schreiber de Oliveira. Seja muito bem-vinda aqui com a gente, muito bom dia para você. Bom dia. A gente estava conversando um pouquinho fora do ar, antes de começar a entrevista, sobre os diferentes tipos de estresse e como a gente reage a isso. Queria que você explicasse um pouquinho pra gente. Um estresse, ele pode virar algo mais sério, se não acompanhado de perto por algum profissional. Exatamente. O estresse ele pode ser um estresse agudo, grave, né? Um assalto, uma tentativa, uma situação inescapável, onde a pessoa tem um estresse muito forte, ou um estresse crônico, né? Uma situação de um relacionamento com uma situação abusiva, ou um estresse no trabalho que a pessoa não consiga resolver, um estresse por problemas financeiros. E tudo isso, tanto agudo quanto crônico, pode sim levar à obesidade. Porque aí o pessoal acaba comendo, né, como uma fuga, digamos assim. Às vezes até inconsciente, ele não consegue ter consciência da acumulação em relação à comida, né? Então, porque a comida, ela é buscada também como prazer, então a pessoa começa a comer um pouco mais e mais comidas de alto valor energético, gordurosas, doces. Então, nos estudos científicos, se demonstrou que as pessoas, depois de um estresse, elas procuram esse tipo de alimento. É mais um alimento mais palatável, que a gente fala, que ele é mais gorduroso ou mais doce, mais energético. Que é o que dá mais prazer, teoricamente, né? Sim, a gente tem uma situação de recompensa relacionada a esse tipo de alimento, sim. Agora, além do peso, né, de mexer com o peso, o que pode ocasionar, se não tratado, se não cuidado, uma tensão mesmo para esse estresse, pode virar, quem sabe, uma depressão, algo mais grave, assim, com o passar do Com o tempo? passar do tempo pode levar à depressão, a pessoa pode não até nem perceber, né? Ela começa a não ter prazer mais nas atividades que davam prazer e principalmente altera o ciclo do sono, isso que a gente estava conversando, Isso. começa a não ter o sono encurtar ou o sono ficar intercortado, né? Ou ter insônia inicial, ou seja, não consegue pegar no sono ou acorda muito cedo. Então, toda alteração de sono também deve ser vista como um sinal de que algo possa estar errado. Possa estar caminhando para a depressão mesmo, Como né? a gente percebe, então, a gente falou ali da comida, quando a gente, para a gente identificar isso, tanto na gente quanto em pessoas do nosso convívio, né? A questão de buscar alimentos mais gordurosos, quem sabe, do sono, o humor também muda. O que dá para identificar, assim, a pessoa que está estressada? Como identificar isso O nela? humor mudando, né? O sono. Outra coisa também que eu gosto de pedir para as pessoas verem quantos pensamentos automáticos ruins ela tem durante o dia, né? Se é aquela lembrança que eu falei do estresse pós-traumático, quando é um estresse mais importante, se aquilo vem durante o dia, né, como um pensamento automático. Então, isso tudo, o médico, né, ele vai ver se a pessoa está realmente num quadro mais agudo ou crônico de estresse. Né? E aí pode desencadear, até porque a gente fala sempre assim, a gente ouve muito o pessoal falando, tô com dor de estômago, meu estômago tá doendo. Isso também interfere, né? Acho que a pessoa estressada, ela tem, a gente fala, uma úlcera, vai dar uma úlcera de tanto nervoso que eu passo. Isso pode ocasionar também Tem algum alguns problema no mitos organismo. em relação a isso, né? De relação com o estresse, e tem algumas verdades mesmo. A gente sabe que pessoas que passam por problemas de estresse podem ter algumas outras doenças relacionadas, né? Por essa descarga de adrenalina, que ela começa a ser mais frequente, e também pelo cortisol, que é o nosso hormônio de luta e fuga, né? A gente tem uma secreção natural dele, e quando você tem muito estresse, ele fica muito tempo ativado, tanto durante o dia, quanto às vezes até à noite, que é a época, o momento que ele decai, né? Então, ele não teria esse decaimento tão bom do cortisol. E isso, sim, pode levar a alguns tipos de doenças também. Mais graves, né? Exatamente. E para evitar isso, então, para a gente tentar ser mais leve, O gerenciamento respirar. do estresse, Vanessa, assim, eu acho que é uma das questões mais importantes da nossa sociedade atualmente, né? Então, as empresas têm que falar disso, né? Dentro do trabalho dos seus colaboradores sobre gerenciamento do estresse, a própria pessoa ter uma alimentação mais saudável, lembrar da alimentação mais saudável, mais frutas, verduras, né? No horário correto, lembrar de não abrir tanta embalagem para comer, porque isso com certeza tem mais produtos industrializados com alto valor energético, né?
E o sono, né? Cuidar de dormir mais cedo, fazer uma atividade física. A atividade física dá aquela questão de aumento de serotonina, relaxamento natural, né? E também ajuda a regular o sono. Então, a atividade física, ela é muito importante, mesmo que você, num período de estresse, é a última coisa que a pessoa pensa, né? De jeito nenhum, tô super estressada, não tenho ânimo para nada. Como é que eu vou fazer atividade física? Mas assim que tiver um ânimo, né? Poder caminhar, caminhar, uma simples caminhada mais regular, ela tende a diminuir bastante os níveis de estresse. Já vai ajudar bastante. Sim. Muito obrigada, Imagina, doutora, pelos Vanessa. esclarecimentos, Obrigada também pelas dicas aí para o pessoal. Vamos tentar levar uma vida mais leve, né? Sim. Na busca por uma vida mais leve. Obrigada, viu? Imagina.